continuar louvando ao Senhor e orando a Ele com os 10 primeiros versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 23. Atos, capítulo 23, versículos de 1 a 10. Fitando Paulo os olhos no sinédrio, disse: varões, irmãos, tenho andado diante de Deus com toda a boa consciência até ao dia de hoje. Mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam perto dele que lhe batessem na boca. Então lhe disse Paulo: Deus há de ferir-te, parede branqueada. Tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas agredir-me? Os que estavam ao seu lado disseram: estás injuriando o sumo sacerdote de Deus? Respondeu Paulo: não sabia, irmãos, que ele é sumo sacerdote, porque está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou: varões, irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Ditas estas palavras, levantou-se grande dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu. Pois os saduceus declaram não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitem todas essas coisas. Houve, pois, grande vozearia, e levantando-se alguns escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: não achamos neste homem mal algum. E será que algum espírito ou anjo lhe tenha falado? Tomando vulto a celeuma, temendo o comandante que fosse Paulo espedaçado por eles, mandou descer a guarda para que o retirassem dali e o levassem para a fortaleza. Aleluia. Dentro desse texto que nós lemos hoje, tá? E lemos esse texto agora, esses 10 versículos pela última vez. Quarta-feira que vem vamos passar aqui para o versículo de número 11. E toda quarta-feira agora do mês de julho nós estaremos aqui meditando neste livro precioso dos Atos dos Apóstolos, tá? O tema final que nós vamos abordar aqui, nesse texto que lemos hoje, é esse que vocês vão repetir depois de mim. Diga: esperança e ressurreição. Aleluia. Esse tema está dentro desse texto, então, maior aqui, né? Atos 23, de 1 a 10, cujo título é, diga, Sinédrio Dividido. Bom, nesse texto, o apóstolo Paulo está aprisionado, e como prisioneiro, ele vai ser levado para prestar inquérito diante do conselho religioso dos judeus, que tinha o nome de Sinédrio. Sinédrio era o conselho religioso dos judeus, composto por sumos sacerdotes religiosos de acima de 60 anos de idade, poderiam fazer parte do Sinédrio, e eles julgavam ali judeus. Esse Sinédrio é para julgar judeus de acordo com a religião judaica. E esse sinédrio tinha autoridade e também tinha a liberação do governo civil, porque o governo civil da época era o Império Romano,
eles tinham autorização do Império Romano de julgar de acordo com a sua religiosidade, tá? Os judeus. O apóstolo Paulo era um judeu, né, antes de se converter ao cristianismo, e eles tinham autoridade de julgar os judeus pelos seus erros e dar as penas prescritas na lei, na Torá, na lei de Moisés, inclusive pena de morte por apedrejamento. Eles podiam praticar com total liberação do governo civil, que era o Império Romano. Então Paulo comparece aqui diante desse sinédrio, do qual Paulo, já tinha feito parte. No capítulo 7, quando o diácono Estevão foi apedrejado, o apóstolo Paulo estava lá fazendo parte do sinédrio e condenando o diácono Estevão também à morte. Agora Paulo, convertido a Cristo, comparece na qualidade de réu perante este sinédrio judaico. E Paulo, sendo um homem de muita sabedoria, de muito conhecimento, ele sabia que a religião judaica, o judaísmo, ele era ramificado em vários grupos de judeus, várias lideranças judaicas. As duas mais famosas que aparecem na Bíblia, aqui no Novo Testamento, são os fariseus e os saduceus. Fariseus era um grupo de judeus, saduceus, outro grupo de judeus, que tinham ideias diferentes e discordantes entre eles. Havia outros grupos, como por exemplo os essênios. Os essênios eram judeus mais radicais, e até João Batista fez parte dessa comunidade dos essênios, que eram judeus que levavam uma vida mais austera. Eles não moravam nas cidades, eles moravam nos desertos, nas cavernas, viviam uma vida isolada para se santificar diante de Deus. João Batista foi um desses. Sabendo Paulo que ali havia dois grupos naquele sinédrio, dois grupos que discordavam de determinadas coisas, ele lançou uma palavra, e nessa palavra que ele lançou, que nós vamos meditar hoje, ele conseguiu dividir o sinédrio de tal forma que não deu para prosseguir aquele julgamento, e ele foi recolhido de novo para a prisão civil, não religiosa, porque os religiosos queriam matá-lo. Ele foi recolhido à prisão civil do Império Romano. Então, por isso o título desses primeiros 10 versículos aqui é Sinédrio Dividido. E esse texto, esses 10 versículos estão divididos assim. Do versículo 1 até o versículo 6, diga, palavra de Paulo. E do versículo 7 até o versículo 10, diga, reação do sinédrio. A reação do conselho dos judeus diante da palavra que Paulo deu a eles. Nós vamos ver somente essa palavra que Paulo deu a eles, que está aqui justamente no versículo de número 6. Sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, exclamou, varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. No tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. Aleluia. Glória a Deus. Bom, nós vamos tomar essa fala do apóstolo Paulo, quando ele diz no finalzinho aqui, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos, sou julgado. E aqui vem o nosso tema, esperança e ressurreição. O apóstolo Paulo abordou aqui, diante do sinédrio dos judeus, dois temas importantes. Um tema cujo título é esperança e outro tema cujo título é ressurreição dos mortos. Os dois temas estão interligados. Por quê? O que Paulo quer dizer aqui com esperança? Tá? A esperança que foi transmitida por Deus na sua palavra
nos 39 livros do Antigo Testamento, um dos propósitos do Antigo Testamento, antes da primeira vinda de Jesus, era trazer para o povo de Israel daquela época a esperança messiânica. O que é a esperança messiânica? A esperança da vinda do Messias. Messias é uma palavra hebraica que significa Mashiach, e em português ela é Cristo ou ungido. Cristo ou ungido. Os 39 livros do Antigo Testamento têm muitas profecias, e dentre essas profecias, a principal profecia era a primeira vinda do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O povo da antiga aliança foi preparado na palavra de Deus a esperar. Esperança vem de esperar. Esperança vem do verbo esperar. Eles foram preparados nos 39 livros do Antigo Testamento a esperar a primeira vinda de Jesus. Nós agora que vivemos nesse tempo depois da primeira vinda de Jesus, nós temos agora os 27 títulos do Novo Testamento, entre livros e epístolas. O Novo Testamento, para nós, o povo da Nova Aliança, é o testamento que nos traz a esperança definitiva da segunda vinda de Jesus. O povo da primeira aliança esperavam a primeira vinda de Jesus. O povo da nova aliança espera a segunda vinda de Jesus. A esperança aqui nesse texto é a esperança pela vinda de Jesus. Os israelenses ou israelitas antes de Cristo, eles receberam palavras para esperar a primeira vinda de Jesus. Nós agora, a igreja de Jesus Cristo, o povo da nova aliança, recebemos o Evangelho, recebemos o Novo Testamento para esperarmos, termos esperança na segunda vinda de Jesus. O que significa essa esperança? Essa esperança significa que filhos e filhas de Deus, servos e servas de Deus, pessoas que são propriedade exclusiva de Deus, não possuem nenhuma esperança terrena. Não esperamos nada dessa terra. Por algumas razões. Primeira, não trouxemos nada para essa terra e não levaremos nada dessa terra. Ainda que você tenha esperança aqui nessa terra de ter casa, de ter carro, de ter roupas, de ter bens, de fazer isso ou aquilo, você não vai levar nada disso quando você partir daqui. Nada trouxemos a este mundo e dele nada levaremos. Por isso, pessoas que colocam a sua esperança no dinheiro e nas coisas que o dinheiro pode comprar, essa é uma esperança vã, uma esperança terrena, uma esperança paupérrima. Paupérrima é o superlativo de pobre. Essas pessoas são muito pobres de esperança, quando as esperanças delas estão apenas nas coisas do mundo.
Os sonhos delas é alcançar isso e aquilo aqui nesse mundo. Os sonhos delas é que ela quer que os seus sonhos sejam realizados neste mundo. Esperanças vãs. Esperanças vãs. Outro ponto. Não temos esperança em política, não temos esperança em políticos, não temos esperança em economia, não temos esperança nas ideologias humanas. Nada disso presta e nada disso resolve nada nessa terra. Pelo contrário, a prova de que essas coisas nada resolve, é que o mundo é sempre um mundo em conflito, em guerra, em injustiça, em crimes, em maldades. E é por isso que Deus trouxe uma palavra sobre esse mundo muito forte para o profeta Oséias, e depois uma outra palavra para o profeta Sofonias. Através do profeta Oséias, Deus mandou dizer assim, Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2. Ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel. E trazendo para nós hoje significa: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Deus, igreja de Cristo, porque o Senhor tem um grande amor para com os habitantes da terra. É isso que está escrito aí? Opa, eu li errado, hein? Não é isso que está escrito aqui não. Está escrito aqui o Senhor tem uma contenda contra ou com os habitantes da terra, porque nela, na terra, não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. O que só prevalece, e isso de geração a geração, é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e há arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso Deus tem uma contenda contra os habitantes da terra, por essa razão, por essa causa. Porque na terra não há verdade. O que é a verdade? Jesus disse: eu sou a verdade. Então nesse mundo não tem Jesus. Jesus é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade. Nesse mundo não tem palavra de Deus. Apesar da Bíblia estar no mundo, traduzida nas línguas de todas as nações, dialetos e tribos, e existe uma equipe trabalhando no mundo para continuar a traduzir nos dialetos tribais existentes no mundo, nos quais a Bíblia ainda não foi traduzida. Tem no mínimo mais 70 dialetos que a Bíblia não foi traduzida ainda neles. Apesar de ter Bíblia no mundo, apesar da Bíblia fazer parte da globalização do mundo, apesar da Bíblia estar em qualquer computador ou celular que você abrir e colocar aí pedindo uma Bíblia, uma tradução qualquer, você vai achar, e isso é acessível no mundo inteiro, no mundo globalizado. Deus está dizendo que não há verdade no mundo. Porque apesar da Bíblia estar aí, ela é difamada, ela é odiada, ela é rejeitada, e ela é ainda, por cima, pior do que tudo isso, mal interpretada. No mundo não há verdade. E por não haver verdade, não há amor. Porque o amor de Deus é derramado no coração só daqueles que já receberam a verdade. E que, portanto, o Espírito Santo, como está escrito em Romanos 5,5, derrama o amor de Deus em nossos corações, porque nós já conhecemos a verdade. O conhecimento da verdade é o conhecimento de Deus que gera o amor, porque é impossível alguém conhecer a verdade, é impossível alguém conhecer a Deus e não ter amor. Quem não ama
não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está escrito em 1 João capítulo 4, versículo 8. Se no mundo não tem amor, é porque não tem o conhecimento da verdade. E a terceira palavrinha aqui no final do versículo 1 de Oséias 4 é nem conhecimento de Deus. Deus é a verdade, Deus é amor. Não tem a verdade, não tem amor, não tem conhecimento de Deus. E é por isso que 1 João 5,19 diz que o mundo inteiro jaz no maligno. O maligno que é o diabo, ao qual Jesus deu o título de o pai da mentira, e que está escrito em Efésios 2:2, é o espírito que atua nos filhos da desobediência, que estão caminhando nesse mundo, segundo o curso desse mundo, do príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência, levando-os para a sua eterna e justa e merecida condenação, porque Deus não está contente com a humanidade, não. Deus tem uma contenda contra a humanidade. Deus não está contente com a humanidade. Deus tem uma contenda contra a humanidade, contra os habitantes da terra, porque nessa terra não tem verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. Mas o que é que tem de sobra? Perjurar, mentir, matar, furtar, adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Oséias capítulo 4, versículos 1 e 2, é o noticiário de todos os dias, de todos os jornais no mundo. É isso o que há no mundo. É isso o que há no mundo. Por isso, quem tem esperanças nesse mundo, tem vãs esperanças. Esse mundo não tem solução. Não há solução terrena para o mundo, para a sociedade, para a humanidade. Não tem solução terrena. Quem tem esperança em solução terrena, em solução que venha dos homens, em solução que venha de políticos, de governantes, de filósofos, de idealistas, de super ricos, esperanças que venha de robótica, de foguete, de homem na lua, de homem em Marte, de homem em alguma lua de Júpiter ou Saturno. Tudo isso é esperança vã. Filhos de Deus não têm esperanças terrenas. A nossa esperança vem do alto. A nossa esperança vem do alto. A nossa esperança é Jesus vir cumprir a palavra que ele prometeu em João capítulo 14, os primeiros versículos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois eu vou preparar-vos um lugar. E depois que eu tiver ido e preparado o lugar, voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu esteja, estejais também vós. A solução para essa terra aqui vai ser a mesma solução que Deus deu para as cidades de Sodoma e Gomorra. Fogo e enxofre cairão do céu no último dia da grande tribulação, na guerra do Armagedon, e todas as cidades de todas as nações serão destruídas, tal como foram destruídas as cidades de Sodoma e Gomorra. Quer ver essa promessa mais de perto? Sofonias, capítulo 1, versículo 2 e 3, e versículo 3. Sofonias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Agora quero ver todo mundo achar Sofonias bem rápido. Sofonias. Uma vez um irmão veio perguntar para mim: pastor, qual é aquele profeta que toca uma sanfoninha? Tadinho.
Não, irmão, você está confundindo, é o profeta Sofonias. Sofonias, capítulo 1, versículos 2 e 3. Olha, Deus falando diretamente e dizendo assim, ó: de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Isso aqui é uma caixinha de promessa? Essa aqui é uma das promessas de Deus, né? Essa aqui é uma das promessas de Deus. As promessas de Deus são cumpridas? Deus cumpre o que promete? Ele vai cumprir isso aqui, tá? Ele vai cumprir isso aqui. Leia comigo agora, mais uma vez, os 2 versículos. Está aberto ainda aí, na sanfoninha? Vamos ler juntos aqui. Vamos ler juntos. 1, 2 e... de fato, consumirei todas as coisas sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves do céu e os peixes do mar, e as ofensas com os perversos, e exterminarei os homens de sobre a face da terra, diz o Senhor. Glória a Deus. Então, você ainda tem esperanças nessa terra? Ainda tem esperanças nesse mundo? Paulo disse: no tocante à esperança, eu estou sendo julgado. Eu estou sendo julgado porque eu não tenho mais nenhuma esperança nessa terra. A minha esperança é o Senhor. A minha esperança é a volta do Senhor. A minha esperança é a vinda do Senhor. A minha esperança é a vinda de Jesus. Jesus está vindo. A igreja de Jesus Cristo não espera nada da terra. A igreja de Jesus Cristo espera o seu noivo vir buscá-la diretamente do céu. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu em Colossenses capítulo 3, versículos 1 e 2. Se já fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas lá de cima, e não nas que são aqui da terra, porque morrestes para este mundo, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, se manifestar, então também vós sereis manifestados com Ele em glória. Eu falei versículos 1 e 2, mas fui até o 4, tá? Colossenses 1, Colossenses 3, de 1 a 4. A nossa esperança é a volta de Jesus. A nossa esperança é a vinda de Jesus. A nossa esperança é a volta do Senhor. Essa é a nossa esperança, que caminha juntamente com outras 2 coisas muito importantes que Paulo resumiu no final de 1 Coríntios capítulo 13. A fé, a esperança e o amor. Diga: fé, esperança e amor. A fé, a esperança e o amor. Por ora, subsistem 3 coisas. Nós aqui na terra somos crentes, homens de fé, mulheres de fé, e a nossa fé é em Cristo Jesus. 1 João capítulo 5, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A esperança, porque aguardamos do céu o nosso Salvador Jesus Cristo. Ainda em Colossenses, agora mudou, Filipenses capítulo 3, versículos 20 e 21. Não possuímos aqui nessa terra nenhuma pátria. Nós não somos brasileiros.
A nossa pátria está no céu, de onde aguardamos, esperamos o nosso Salvador, que transformará o nosso mísero corpo num corpo de glória, semelhante ao dele lá no céu. Nós esperamos Jesus. Jesus é a nossa esperança. Aleluia. Pega todas as esperanças terrenas que você tem e joga no lixo. Quem é do Senhor, espera só no Senhor. Porque aquilo que quem espera no Senhor precisar na terra, Ele vai dar. Não precisamos buscar, Ele vai dar. Ele dá inteligência, força, saúde para trabalhar, para colocar o pão de cada dia na mesa. Mas a principal coisa que você está aqui na terra para fazer é buscar o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. A busca por outras coisas na terra atrapalha você de buscar o Senhor. Quem busca o Senhor, as coisas que Ele precisar, Deus vai acrescentar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E essas outras demais coisas serão acrescentadas, porque o vosso Pai Celestial sabe de tudo o quanto tendes necessidade. Filipenses 4,19, o meu Deus é poderoso para suprir em Cristo Jesus a cada uma das nossas necessidades. Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas que por todos nós o entregou, como não nos dará também graciosamente com ele todas as coisas? Por isso diz o salmista, lá no livro dos Salmos: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim, e me ouviu quando clamei por socorro, e me ouviu quando clamei por socorro. E me pôs nos lábios uma nova canção, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Muitos verão essas coisas com temor e confiarão no Senhor. Aleluia. A nossa esperança é no Senhor, em nada mais, em ninguém mais, é no Senhor. Quem espera em coisas, quem espera em pessoas, vai se frustrar, vai se decepcionar, vai se machucar. Quem espera no Senhor, Ele nunca falhará. Aleluia. Paulo então disse duas coisas: no tocante à esperança, primeira coisa, e a segunda coisa, e a ressurreição dos mortos, eu sou julgado. Amados, todas as pessoas que morrem ressuscitarão. Todos os mortos ressuscitarão. Vamos ver agora Deus falando através do profeta Daniel. Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 2. Daniel capítulo 12, versículo 2. Esta palavra tem um erro. Ela tem um erro aqui, que na língua hebraica é uma palavra com 3 letras.
um H, um A e um V. E que a gente lê assim, ó. Lê depois de mim, fala depois de mim. Rav. Rav. Essa palavra Rav, ela foi traduzida aqui por muitos. Mas na verdade ela significa todos e não muitos, tá? Então eu já vou ler corrigindo aqui o Daniel 12:2. Todos, não muitos, todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. Leiam vocês. Todos os mortos ressuscitarão. Todos os mortos terão seus corpos devolvidos. Não importa onde esse corpo voltou ao pó. Se morreu no mar, se foi consumido pelo fogo, se foi sepultado na terra. O mar, o fogo e a água devolverá os mortos. Está escrito em Apocalipse. Todos serão ressuscitados. Só que são duas ressurreições. A primeira ressurreição e a segunda ressurreição. A primeira ressurreição é a ressurreição dos justos. A ressurreição dos justificados. A ressurreição dos salvos. E essa primeira ressurreição já começou. O primeiro justo ressuscitado é Jesus. Morto, sepultado, ao terceiro dia da sua morte, ele foi ressuscitado. Aleluia. E 40 dias após a sua morte, durante 40 dias, ele ficou aparecendo vivo aos seus discípulos aqui na terra. Não a todo mundo, mas aos seus discípulos aqui na terra, orientando-os acerca da vinda do Espírito Santo e de como deveria ser a sua igreja. Depois de 40 dias, esse Jesus ressuscitado foi assunto aos céus, e chegando lá na Nova Jerusalém, se cumpriu o Salmo 110, versículo 1. O Pai disse para Jesus: assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos debaixo dos teus pés. Jesus está ressuscitado. Por isso Jesus é o único homem no céu, na casa do Pai. Não tem mais nenhum outro homem lá. O único homem no céu é Jesus. João capítulo 3, versículo 13. Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. O título de Jesus, de Filho de Deus, fala da sua divindade. E o título de Jesus, Filho do homem, fala da sua humanidade. Jesus, em natureza humana, como homem, é o único homem no céu. Todas as demais pessoas que foram salvas estão aguardando no paraíso. Ainda não é o céu definitivamente. Estão aguardando no paraíso a volta do Senhor. Quando Jesus voltar na sua segunda vinda, a primeira coisa que ele vai fazer é continuar a primeira ressurreição, ressuscitando todos os mortos que morreram em Cristo, cujos corpos foram sepultados. Eles receberão de volta os seus corpos, glorificados como é o corpo de Jesus. Isso vai acontecer antes de começar aqui na terra a grande tribulação, a primeira ressurreição. Depois daí em diante, todo crente eleito que morrer, já morre e vai direto para o céu, de corpo, alma e espírito.
o final do milênio, fim do reino milenar, vai se cumprir o que está escrito em Apocalipse, capítulo 20 e 21. Tá? Os ímpios, cujas almas estão no inferno, os condenados, cujas almas estão no inferno, serão retirados do inferno. Tá? Serão retirados do inferno, receberão seus corpos de volta, só que não serão corpos glorificados, porque eles não vão para a glória. Receberão seus corpos de volta para viverem eternamente no lago de fogo e de enxofre, onde haverá choro e ranger de dentes, onde o seu verme não morre, o germen da natureza humana não morre e o fogo não apaga. Essa é a segunda ressurreição. Quem participa da segunda ressurreição vai participar também da segunda morte. A segunda morte, o lago de fogo e de enxofre. Por isso, Deus resumiu para Daniel escrever aqui nesse versículo: todos os que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e horror eterno. Paulo trouxe aqui nesse versículo de Atos dois temas importantíssimos para nós, a igreja, no Novo Testamento. Nós esperamos em Cristo e dentro dessa esperança, esperamos a ressurreição dentre os mortos. Como Jesus foi ressuscitado, nós também seremos. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Temos a promessa do Senhor: eu o ressuscitarei no dia final. E é com essas palavras que nós nos consolamos. Deus não nos consola com esperanças terrenas. Olha, meu filho, fique tranquilo, porque eu vou te dar isso, isso e aquilo na terra. Pode esperar. Não. Deus não quer nos consolar com esperanças terrenas. Deus nos consola com esperanças celestiais. Esperamos no Senhor.